A ilusão do crescimento profissional e salarial que a maioria das pessoas tem. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vocês sabiam que hoje o salário mínimo está no valor de R$ 1.518? Esse novo salário mínimo entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste ano de 2025. Há 20 anos atrás, ou seja, em 2005, o salário mínimo era de R$ 300. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a trabalhar com os meus 16 anos, num supermercado como pacoteiro, e eu trabalhava meio período. E o meu salário, esse meio salário, era de R$ 150. E o meu primeiro olerite, que eu lembro de ter recebido e assinado, foi no valor de R$ 154. Aqueles minutinhos, que você passa o bate-cartão, que você acaba ganhando ali alguns reaisinhos a mais. Na época foram R$ 154, meio salário. Trabalhava 6 horas por dia em um supermercado como pacoteiro. Só que naquela época, eu lembro que apesar desse número nominalmente ser baixo, eu fazia muita coisa com esse dinheiro. Diferentemente de hoje, onde as pessoas têm uma ilusão de que durante esses anos elas cresceram profissionalmente até cresceram, Porque elas foram mudando de cargo, foram assumindo mais responsabilidades e consequentemente cresceram profissionalmente falando. Mas salarialmente falando, não é bem assim. Perceba que uma pessoa que ganhava lá seus R$ 1.000 por mês em 2005 e hoje ganha aí seus 5, 7 mil reais por mês, não tem uma vida muito diferente da que ele tinha há todo esse tempo atrás. Poxa vida, mas olha o tanto que eu cresci, olha o tanto que o meu salário aumentou. Sim, seu salário aumentou nominalmente. É muito bonito você olhar para o seu olerite e ver uma sigla enorme. Porém, na prática, na hora de usar o seu dinheiro, você percebe que o seu poder de compra não mudou muita coisa. É quase igual o mesmo poder de compra que você tinha anos e anos atrás. Isso é nítido, gente. O tempo passou, as pessoas foram promovidas, as pessoas ganham mais, porém elas continuam na mesma casa, com o mesmo carro, com o mesmo padrão de vida. Por que que isso acontece? Uma das coisas que contribui de forma direta para esse efeito chama-se inflação. O que é a inflação? A inflação é um aumento generalizado dos preços. Isso é chamado de inflação, ou seja, os preços inflam, inflacionam. O que custava R$ 1, em 94, hoje custa R$ 10. Quem não lembra aí do Kinder Ovo? Lembra da época do Kinder Ovo? Eu lembro muito dessa época, eu fazia coleção dos brinquedinhos que vinham dentro do Kinder Ovo. E na minha época, lá em 94, a gente era criança, acho que eu tinha ali por volta dos 5 a 7 anos, era R$ 1 que a gente pedia para os nossos pais, para os nossos avós, para poder descer na vendinha, no supermercado e comprar um Kinder Ovo. Hoje o mesmo Kinder Ovo, com um chocolate inferior, cá entre nós que teve a oportunidade de experimentar o Kinder Ovo daquela época, e também talvez a quantidade, eu não sei se eles mexeram, mas hoje um Kinder Ovo está em torno de 8 a 10 reais. Ou seja, o que antes você comprava com R$ 1, agora você precisa de R$ 10 para comprar a mesma coisa, com uma qualidade talvez inferior à daqueles tempos. Isso não acontece só com o Kinder Ovo. Todo mundo lembra aqui do gás de cozinha a R$ 35, hoje está 110. Todo mundo lembra aqui quando a passagem de ônibus custava R$ 1,50, R$ 1,80, hoje está 5, 7, R$ 8. E todo mundo lembra o pão francês custando 10 centavos. Você ia
na padaria com R$1, você trazia 10 pães. Hoje, você com R$1, eu acredito que você deva trazer no máximo 2 pães ou um pão, olhe lá, né? Então, isso é o efeito da inflação, tá? É o aumento generalizado dos preços. O aumento generalizado dos preços, ele faz a moeda perder o seu poder de compra, ou seja, aquilo que você comprava com menos dinheiro, hoje você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. E é exatamente isso que gera esse efeito em algumas pessoas, essa ilusão de que elas estão crescendo, prosperando, mas na verdade elas estão conseguindo consumir a mesma coisa que elas conseguiam anos e anos atrás. Elas crescem profissionalmente falando, mas dinheiro que é bom, ou melhor, poder de compra que é bom, nada. Todo mundo fala a questão dos Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos a moeda é forte, o dólar é forte. Lá você realmente, o poder de compra é muito forte, né? As pessoas lá elas conseguem ter acesso a muita coisa com aquilo que elas ganham por mês. Uma pessoa de classe média baixa nos Estados Unidos tem acesso a quase tudo que alguém aqui de classe média alta no Brasil tem, por causa do poder de compra da moeda deles. Então o real ele vem se desvalorizando, isso está acontecendo no mundo inteiro hoje, atualmente. Eu tenho um amigo que está dando a volta ao mundo e ele comentou: Alisson, o real desvalorizou frente a todas as moedas dos mais de 20 e poucos países que a gente visitou agora em 2025, inclusive com relação à Tailândia. Então o real vem se desvalorizando frente às outras moedas e internamente ele vem sofrendo com a inflação, perdendo o poder de compra. E por isso, né, o Bacen, por meio do Copom, tem aumentado gradativamente a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, para tentar conter um pouco essa inflação e, consequentemente, proteger a nossa moeda. A inflação ela é medida por um índice, que é o IPCA. Deixa eu achar aqui a sigla para vocês. O IPCA ele é o índice de preços ao consumidor amplo. Acho que é isso, eu não estou conseguindo achar aqui. Quando eu coloco o texto para acompanhar, eu me perco, então eu prefiro muito bem falar com vocês diretamente, igual eu estou fazendo. Então ela é medida pelo IPCA, né? O IPCA, quem faz essa medição é o IBGE. O IBGE é um órgão que responde ao governo federal. Quem decide ou escolhe o presidente do IBGE ou o diretor-chefe do IBGE é o presidente da República. Então, teoricamente e tecnicamente era para ser uma instituição independente, mas pode ser que ele sofra, com certeza, interferências, né, influências indiretas do governo. E aí a gente desconfia, né, de como que está sendo feito esse cálculo e se dá para confiar nesse cálculo. Por que eu digo isso? Porque a inflação acumulada de 2024 do ano passado foi abaixo, se eu não me engano, dos 5%. Deixa eu ver aqui de novo se eu acho. Eu me perco totalmente nas minhas anotações. Bom, não importa, foi em torno disso, tá? De 4 a 6% ao ano. Só que quando a gente olha para os preços dos produtos e dos serviços que a gente consome como cidadãos, a gente tem uma percepção que não aumentou apenas isso no ano, que aumentou muito mais que isso no ano, né? Então, como confiar no IPCA, né, ou no INPC que seja, para balizar esse aumento de preços, né? Porque muitas empresas, a maioria delas, ajusta o salário mínimo, inclusive o ajuste do salário mínimo ele é feito com base no IPCA, no INPC e no PIB, né, no Produto Interno Bruto do país, do que aconteceu no ano anterior para o novo ano.
Mas quem me diz que esses números são os números reais que aconteceram de fato? O IBGE faz uma pesquisa mensal, chamada de POF, onde eles avaliam o perfil do consumidor brasileiro. Essa pesquisa ela acontece em todos os estados do Brasil, em regiões metropolitanas. E elas consideram pessoas que ganham de um salário mínimo a 40 salários mínimos. Por isso, alguns especialistas recomendam a gente usar o INPC, que esse sim avalia pessoas que ganham de um salário a 5 salários mínimos. Eles usam uma média ponderada e aí eles determinam quais são os itens da cesta básica, os itens que compõem o perfil do consumidor brasileiro. E aí é onde eles justificam o porquê que às vezes nós temos essa impressão de que as coisas subiram muito mais do que o que está lá apontado nesses índices. A narrativa é, não, você consome produtos diferentes dessa média ponderada da população brasileira e por isso que você tem essa sensação. E aí a gente fica naquilo, né? A gente acredita desacreditando. Alisson, mas o mundo inteiro está de olho nisso, os economistas estão de olho nisso, os bancos usam o IPCA e o INPC para balizar suas estimativas macroeconômicas, suas projeções. Beleza, gente. Mas não dá para acreditar 100%. Não é à toa que a maioria dos economistas erram e erram feio em estimativas. Leia o livro Antifrágil do Nassim Taleb, que a sua concepção sobre estimativas vai mudar completamente. Além disso, você não pode confiar num órgão que está submisso ao governo federal e cujo presidente é escolhido pelo presidente do país e com certeza sofre influências, pelo menos pressão, na divulgação desse índice, na divulgação desse número. Não posso afirmar que haja adulterações, mas sempre há aquele jeitinho, de tirar alguns itens que estão impactando e colocar outros itens, e de justificar isso como mudança no perfil de consumo da população média. Eu, particularmente, uma opinião minha, não acredito que o IPCA e o INPC reflitam de fato a inflação real que o país viveu, porque a gente vê na prática os preços aumentando como nunca, o real perdendo valor frente a outras moedas e o real perdendo valor de compra internamente no país. Sem falar que, se eu não me engano, não entra no cálculo do IPCA os impostos e as taxas. E também não entra no cálculo do IPCA algo que vai te assustar agora. Não entra nesse cálculo quando empresas mudam a quantidade de produtos nas suas embalagens e mantêm o preço. Gente, o que eu tenho visto em prateleiras de supermercado, barras de chocolate que antes eram de 150, 200 gramas, agora são de 120. São pequenininhas. É a mesma embalagem, gramatura bem menor, mantendo os preços. Isso é maquiar inflação. Isso é maquiar inflação. Você está pagando o mesmo preço e levando menos quantidade de produto para casa. Esses dias eu fui pegar uma batata palha no supermercado, a mesma embalagem, mesmo tamanho. Quando eu peguei, parecia que só tinha ar lá dentro. Eu fui olhar e a gramatura diminuiu de 150 gramas para 100 e pouco, 105 gramas. Várias empresas que vendem produtos estão fazendo isso para maquiar a inflação. Na verdade, não é nem para maquiar a inflação, é para aumentar seus lucros ou diminuir seus custos, para manter as suas operações diante de uma economia que está insustentável. Eu gravei um vídeo recentemente te explicando o que é a taxa Selic.
né? Se você nunca entendeu o que é taxa Selic, eu vou deixar o card aqui em cima, assiste que você vai entender de uma vez por todas o tanto que o aumento dessa taxa Selic influencia na vida dos brasileiros. E além da taxa Selic, outra coisa que influencia muito, igual eu estou conversando aqui com vocês, é a inflação. É a inflação, é o aumento generalizado dos preços que causa a perca do poder de compra da moeda. Aí o Banco Central, para proteger o poder de compra da moeda, vai lá, aumenta a taxa Selic para dar uma esfriada na economia e aí os preços dão uma segurada, tudo artificialmente. E o aumento da taxa Selic, vocês sabem que quem que se ferra nessa história e quem que ganha com essa história, né? Assista o vídeo que você vai entender de uma vez por todas o que é a tal da taxa Selic tão falada. Então, pessoal, vale muito a pena refletir sobre isso, tá? Porque as pessoas não sabem, não têm consciência do tanto que a inflação impacta na vida delas. O tanto que o aumento generalizado dos preços te corrói. Né? Aquilo que você comprava com R$ 100, hoje com 300, 500 você não compra mais. Eu lembro quando eu era operador de caixa, né, que uma compra grande, muito grande na época, era uma compra com 4 carrinhos. Geralmente dava um valor de 500 a 700 reais uma compra dessa. Hoje você vai no supermercado, o valor de 500 reais você sai com as sacolas nas mãos. Você não consegue comprar quase nada. E aí vem o alerta. Às vezes você acha que o fato do seu salário estar sendo corrigido pela inflação está tudo ok, toma cuidado. Porque eu particularmente não confio nesse número porque a realidade está estampada e muito clara. Né? Se esse número estiver correto, ele ao menos está defasado pelo seguinte fato dele não considerar impostos e taxas e nem a questão que eu comentei com vocês, que é gravíssima e seríssima, das empresas trocarem a quantidade dos itens da embalagem mantendo os preços. Eu quero ver aonde que o país vai parar se algo não for feito, né? Se o governo não controlar seus gastos, né? Parar, diminuir o déficit, né, fiscal, para que o país volte a ser confiável, mais confiável para o investidor externo, né, para que ele possa baixar de novo a taxa Selic e as coisas começarem a voltar para os eixos, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Se você tem sentido esse efeito da inflação, comenta aqui embaixo, né, se você sente esse efeito da inflação nos supermercados, se você percebeu algum produto no supermercado que fez isso que eu comentei com vocês, manteve a embalagem, manteve o preço, mas diminuiu bastante a quantidade de gramas entregue, né? E aí não é nem a grama, gente, que diminuiu, é a qualidade do produto, igual eu comentei com vocês sobre o chocolate. Né? Eu gosto muito, né, de comprar chocolate e eu percebi uma grotesca alteração no sabor do produto. O que era chocolate de verdade, hoje você compra, é um gosto parecido com chocolate hidrogenado. O que está acontecendo? Né? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que a Coca-Cola, de repente, agora voltou com a garrafa de 1,5 litro e ela está ao mesmo preço da de 2 litros? Por que a batata palha, que era 150 gramas, está com a mesma embalagem, agora vem 105 gramas? Você abre, não tem quase nada lá, só ar. Por que né, os chocolates estão piorando, a qualidade das coisas estão piorando e mantendo os preços? Quem sofre com isso são sempre as pessoas humildes, os mais pobres, os que dependem, os que qualquer aumento no alimento, no combustível, no transporte é impactado diretamente. Eu tenho visto pessoas e mais pessoas falar: o que eu tenho a ver com o dólar? Que me importa, o dólar está alto. Gente,
o diesel, o petróleo, o preço do petróleo ele é dolarizado. Todo o transporte no Brasil ele é rodoviário, feito por caminhões a diesel. Ou seja, todo o consumo de produtos, de alimentos no Brasil é impactado por um dólar alto. Um dólar alto ele fomenta a exportação. Nossa indústria vai querer exportar, mandar o que é melhor nosso para fora, do que vender aqui dentro a merreca de real. Então tudo isso prejudica vocês, né? Nós como população temos que abrir o olho e entender o que está acontecendo, né? Entender como que é, né? Porque é muito fácil falar que um governo ele é populista, ele é um governo do povo, sendo que você não entende nada sobre esses indicadores que impactam exatamente o povão, exatamente ali as classes trabalhadoras. Então, bastante atenção, né, sobre isso, sobre essa ilusão do crescimento salarial. Beleza? Acho que eu falei sobre tudo, né, que eu gostaria. E reflita sobre isso e coloca aqui nos comentários se você lembra de algum produto, se você está vendo esse aumento generalizado nos preços, se você acredita no IPCA e no NPC, se eles refletem ou não a realidade. E é isso, tá? Se inscreva no canal, tá? Curta esse vídeo, compartilhe e até nossa próxima. Um grande abraço.